Olá, eu sou Darlan Teles, artista orientador da linguagem de artes visuais da região centro-oeste de São Paulo. Este conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, gente! Esse é o nosso quinto encontro do Vocacional de Artes Visuais da região Centro-Oeste. Espero que vocês sejam bem, estejam conseguindo aí se prevenir dentro do possível, ficar em casa, em isolamento. A gente está passando agora por um momento bem difícil da crise, onde o número de casos é gigantesco. Houve agora uma abertura do comércio, então mais aglomeração. Então espero que vocês estejam aí conseguindo se cuidar e cuidar daqueles que estão próximos, né? Hoje o nosso jeito de ficar junto é ficar separado. Tem um aspecto que eu acho bem importante na criação artística, ou mesmo assim, na busca de uma estética, né? Nem sempre a gente tem uma estética, às vezes a gente está buscando também uma estética, uma forma de trabalhar. Então um fator bem importante é a procura por referências, por obras e por artistas que estão produzindo, que estão pensando, e às vezes esses pensamentos eles são parecidos, né? A forma estética é parecida, então serve de forma de orientação para que a gente continue seguindo a pesquisa. Um deles é saber que você não está sendo afetado sozinho pelas questões aí que estão no inconsciente coletivo, né? A gente vive num coletivo. Segundo, que é uma questão de humildade, né? Às vezes por desconhecimento mesmo do que está sendo produzido, a gente acha que está produzindo algo extremamente original, às vezes até algo extremamente genial, sendo que tem várias outras pessoas no mundo que estão sendo afetadas pelos mesmos aspectos e aí estão criando, e às vezes eles estão criando na mesma chave, usando os mesmos elementos, os mesmos signos, e às vezes estão buscando formas interessantes de resolver, de dar significado àquilo que está fazendo. Então eu acho importantíssimo ter junto com esse trabalho, com essa produção, uma pesquisa de textos, uma pesquisa de obras, de imagens, uma pesquisa de artistas, para saber aonde também está localizado o seu trabalho. Hoje eu vou trazer alguns artistas, alguns que eu admiro muito, que tem um trabalho que eu considero genial, e outros que são obras, né, que eu encontrei ali algum diálogo, às vezes assim um achado acidental que tem ali uma relação com o que eu estou produzindo. Às vezes é uma relação estética, uma relação imagética de signo, e às vezes a narrativa é muito próxima, então isso serve de caminho, de orientação para a gente saber qual o caminho específico a tomar para que o seu trabalho ou dialogue com um ou com outro, ou se torne, assim a gente busca aquela originalidade, né? Aquele caminho que só o seu trabalho pode dizer. Quero convidar vocês então para fazer um tour virtual aqui por alguns trabalhos em algumas exposições, algumas que eu participei enquanto educador, outras que eu não participei, mas que dentro dessa minha pesquisa, dentro dessa nossa pesquisa, cabe muito como referência para a gente. O tipo de referência aqui são das mais básicas, sejam semelhanças estéticas, práticas, de técnicas e materiais, e algumas um pouco mais avançadas, que seriam questões já de leitura de trabalho, já de significação, construção de signos, contextualização social, política. Adentramos agora o espaço da 31ª Bienal de São Paulo. Aqui nós estamos no trabalho do Walid Haad. Esse é um trabalho
bem interessante, ele dialoga muito com algumas práticas das quais a gente está fazendo aqui. O trabalho é basicamente, ele visitou alguns espaços de exposição e chamou muito a atenção dele a sombra desses objetos artísticos nas paredes desses museus. Então, ele cria um recorte dessas silhuetas e constrói uma instalação, talvez separadamente poderia ser visto também como esculturas, mas pode ser também aí uma instalação, o conjunto dessas imagens, onde ele apresenta essas silhuetas que seriam umas sombras. O interessante é que ele está discutindo aqui dentro do campo da arte, dentro da estética da própria arte. É como se fosse aqui uma metalinguagem, um trabalho de metalinguagem, onde ele dá uma significação para essas formas. Curiosamente, essa Bienal, ela falava de coisas que não existem, né? Alguns temas extremamente políticos, de invisibilização mesmo das questões sociais, políticas, mas ele trata aqui de uma questão da arte mesmo, né? Um espaço de sombra de uma obra de arte onde, então, dificilmente qualquer observador vai parar para ver essa sombra, né, para ver essa coisa que é algo que apenas a expografia vai se preocupar. Existe todo um trabalho da expografia de se preocupar se a iluminação está atrapalhando a fruição do trabalho. E aqui ele traz isso como um elemento. Só que o resultado estético disso também traz uma relação com a linguagem, já que esses objetos recortados lembram um alfabeto. E como a gente está falando aqui de um artista do Oriente Médio, onde a linguagem tem pra gente, tem um desenho muito específico, a gente olhando para alguns desses trabalhos dá para se fazer uma ligação com esse tipo de linguagem. Agora a gente caminha alguns quilômetros em alguns poucos anos e a gente adentra agora o espaço do Tomiotaki, onde a gente está diante da obra de um artista americano chamado Titus Kappa. De novo aqui a gente vai fazer uma relação de como esse artista trabalha a ideia da silhueta, né, em contraponto com o artista anterior, que é o Walid Haad. O Titus aqui é um artista negro, então isso já é uma camada de leitura. Importante pensar que para algumas obras contemporâneas o artista ele não se desgruda do seu trabalho. E o Titus ele vai trazer informações, questões, denúncias a partir da racialização, né? Tem um recorte no trabalho dele, que é o recorte americano, mas se a gente pensar em toda a história do racismo, de construção da imagem do negro, ele acaba sendo universal. O Titus ficou muito famoso recentemente, que apareceu na capa da Times, mas ele já esteve aqui no Brasil, nessa exposição aqui. Dessa exposição aqui, eu tô falando anacronicamente, nessa exposição aqui da Afroatlântica, que foi a maior exposição, né, que eu vi, assim, a maior exposição de arte afro. Mostrou ali diversas construções da imagem do negro na arte, a protagonismo ali, né, como que essas representações são os negros próprios construindo essa representação de sua imagem. Nessa imagem aqui do Titus que a gente está vendo, tem uma curiosidade interessante. A semelhança aqui são as silhuetas, também cor de branco, também vazadas. Algumas são recortadas, um recorte mesmo dessa imagem. Então, se a parede é branca, a gente tem ali esse vazio branco. Fazendo comparação com Walid Haad, a gente tem uma diferença que aqui esse vazio são representações de pessoas
especificamente nessa série de pinturas são crianças. E nesse trabalho ele está falando sobre a violência, né? Pelo menos eu leio como a violência, né? A ausência causada pela branquitude, né? Pela perseguição, pela morte de pessoas negras, né? O genocídio de pessoas negras. E ele coloca aqui essa silhueta, normalmente aparece em branco, como quase que uma denúncia, né? Do que é o causador disso, né? A gente cita aí essa instituição que é a branquitude, causadora dessa violência. E ele traz essa silhueta, nesse trabalho que a gente está vendo especificamente, não sei exatamente se era isso que estava na exposição, mas a gente tem duas imagens, uma em que a gente mostra, são duas imagens espelhadas, onde a gente tem a figura da criança com todos os seus detalhes específicos e do outro lado um espelhamento dessa figura onde a gente não vê a criança. A gente consegue supor ali que é uma criança, então a gente completa mentalmente isso. O interessante é que ele traz também aqui a leitura do vazio, né? A leitura da ausência. Um outro elemento que eu acho fantástico no trabalho do Titus é um trabalho de construção de uma imagem. Essa construção muitas vezes é baseada já numa pintura histórica, numa pintura que é uma lembrança que ele teve enquanto visitava os museus para aprender pintura, e depois um outro trabalho de reconstrução, de desconstrução e reconstrução dessa imagem. O trabalho dele é extremamente virtuoso com relação à pintura, ao trabalho das cores, da pele negra, um trabalho rico assim em reflexos, e depois ele faz um trabalho de reconstrução. Eu vou relacionar isso com um trabalho interessante de uma artista brasileira aqui, que para mim é das mais importantes da arte atual, que é essa artista Rosana Paulino, artista, pesquisadora, professora, curadora. E ela traz aqui um trabalho de pesquisa e reconstrução histórica da imagem das pessoas que sofreram com racismo, das pessoas negras. A Rosana, ela faz um trabalho, uma pesquisa científica, artístico-científica, de como se deu esse processo da escravidão. Um elemento fundamental desse trabalho é a pesquisa sobre o racismo científico, que serviu como base para justificar os processos de escravidão e violência aos corpos negros. Uma camada bem importante do trabalho dela é a questão do corpo feminino, o feminino e especificamente a mulher negra dentro da sociedade brasileira escravagista. E aqui ela traz a silhueta, o recorte da silhueta, com o tom preto. Diferente dos artistas anteriores, esse preto tem um significado forte, que além de representar a relação do vazio, desumanização do corpo negro. Aí a gente pode colocar isso dentro daquilo que foi pesquisado e proposto pela artista do racismo científico, onde essa figura, essa sombra, ela representa justamente aquilo que o racismo científico se propunha, que é esse negro a sombra de um cidadão. Isso nas palavras da própria Rosana Paulino. Então a gente tem essa representação, essa construção da imagem. Ela normalmente traz a imagem, em alguns trabalhos ela traz realmente a imagem como ela foi construída, e do lado dessa imagem construída ela traz uma sombra dessa imagem, uma silhueta dessa imagem, retirando aí os detalhes que determinam isso como uma pessoa, essa imagem como sendo uma pessoa, os olhos, boca, nariz, o corpo em si. A gente consegue identificar por uma questão de gestalt, né, de experiência visual, de memória visual, que é uma pessoa, que aquilo ali é um ser humano.
A cor negra traz essa representação que é uma pessoa negra, e por todo o contexto a gente reconhece isso, tanto no trabalho do Tatus Capa quanto aqui no trabalho da Rosana Paulino. A pergunta é: a arte pode reconstruir a história da imagem do negro? Com essa pergunta sobre a reconstrução da imagem, nós agora adentramos o espaço do SESI na exposição da artista Renata Felinto, nessa exposição chamada Afro-Retratos. Imagina agora que a gente tem na mão um catálogo com todas as imagens de pinturas, ou seja, com toda a iconografia de imagens de modelos de mulheres femininos em pinturas ou obras de arte. Vai ser quase inexistente a presença do corpo negro feminino nelas. Então, uma representação do corpo feminino negro, ela vai passar da inexistência para o exotismo e para a brutalização. A forma como essa artista Renata Felinto traz nesses trabalhos onde ela se autorrepresenta com diversas nacionalidades, onde ela modifica algumas coisas do rosto, como a cor dos olhos, a cor dos cabelos, e se coloca muitas vezes de maneira caricata e alegórica, a uma forma de tratar o assunto do racismo, uma das faces mais cruéis do racismo, que a gente pode chamar essa camada mais profunda, que é essa camada de como as mulheres são vistas tanto no mundo da arte quanto ali no mundo da moda. A imagem é construída com pinturas, silhuetas de objetos, sobreposição com recortes. E por falar em construção da imagem do negro, voltamos à 31ª Bienal, subimos a rampa e nos deparamos com o olhar desses rapazes. A cor vermelha, extremamente saturada, o corpo nu, seriam só um capricho do artista Éder Oliveira, aliás, artista paraense, que pesquisa nos jornais imagens de jovens e transforma isso em murais, em pinturas, olhar expressivo, fixo, em contraponto àquela desconstrução da silhueta no trabalho da Rosana Paulino. Faz pensar que tem uma recolocação da humanidade desses jovens negros. Mas que humanidade é essa? Essa reconstrução dos jornais, da mídia, fazem o nosso olhar julgá-los culpados, inocentes? É possível sentir empatia ao encarar esses jovens? Essa imagem é construída por um artista negro, mas ela é a denúncia da criação de um estereótipo, o estereótipo da masculinidade, mas também o estereótipo do negro dentro dessa masculinidade. O olhar da agressividade, da violência, da hipersexualização. É um retrato não consentido. É um retrato não posado. Agora a gente vai visitar um espaço de exposição em que a gente está muito condicionado agora, que é uma página do Facebook. Através dessa página do artista Jardélio Santos, a gente consegue ter um pouquinho do espaço de criação, o ateliê. E sim, às vezes a melhor forma de criar uma pesquisa é procurar as referências que estão mais próximas.
a observação atenta desse nosso entorno, que pode ser até mesmo a nossa própria imagem, pode dizer muito. Citando aqui um conselho da Rosana Paulino, a arte deve servir às necessidades profundas de quem a produz, senão corre o risco de tornar-se superficial. A partir daí eu penso que talvez o jeito mais fácil de não fazer um trabalho superficial, de ter uma profundidade, é falar de si mesmo, porque afinal de contas é a referência que a gente conhece melhor. A observação de si mesmo só pode ter como resultado um trabalho profundo e sincero. Mas no caso aqui também do trabalho do Jardélio, não menos crítico, porque oferece ali camadas que denunciam, mas denunciam de um jeito estético. Trazem também um caminho importante para a arte atual, sobretudo para a arte dos artistas negros, que é a possibilidade de construir a sua própria imagem, de reconstruir-se como protagonista da sua própria composição, do seu próprio trabalho. E fica a pergunta: até quando os artistas negros, mulheres, vão ter que fazer eles o trabalho de consertar e reconstruir a imagem de si mesmos dentro da arte e da história da arte?